O corpo do ambulante senegalês Ngangue Mbaye, morto pela Polícia Militar de São Paulo, ainda não foi liberado. A família aguarda essa liberação para tentar o translado para o Senegal. Ngangue, de 34 anos, levou um tiro após a polícia tentar apreender a mercadoria de uma colega durante a ação no Brás, na região central da capital paulista. O policial responsável por esse disparo foi afastado. Um vídeo que circula nas redes mostra o momento do tiro que levou à morte do senegalês. Vamos ver. Quem tem mais informações sobre esse caso é a repórter Gerrana Rodrigues, que acompanha a movimentação no Brás nessa manhã de segunda-feira. Bom dia, Gerrana. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos que nos acompanham. A região do Brás que amanhece de luto. Eu estou aqui na esquina da rua Joaquim Nabuco, exatamente onde aconteceu esse conflito. Aliás, a rua que está aqui com muito policiamento, ali na esquina onde aconteceu o conflito, tem policiamento. Para vocês entenderem, essas imagens que vocês acabaram de ver, né, elas aconteceram aqui. Então, o trabalhador entrou em conflito com a polícia aqui e depois de um tempo, vou até andar com vocês para vocês entenderem como se deu esse conflito. Depois de ser baleado aqui em frente a essa loja de calçados, ele foi levado até aqui essa parte da calçada vermelha, onde o corpo dele foi deixado, né? Eu conversei com alguns comerciantes e os comerciantes relatam que após o corpo dele ser deixado aqui na calçada, a ambulância demorou mais ou menos uns 30 minutos para chegar, que ele sangrava muito, né? E que o conflito estava aqui posto na região, né? Muitos comerciantes estão com medo de falar sobre o acontecido, todos estão muito indignados, né? O trabalhador, ele deixou uma mulher grávida de 7 meses, né? E a gente precisa lembrar, Thalita, que esses policiais, eles faziam parte da Operação Delegada, que é uma operação que permite a policiais militares ajudarem na fiscalização da prefeitura. Os comerciantes também me relataram que não foi a primeira vez que ele teve a mercadoria tomada, né? Que só em dezembro, 3 vezes ele teve essa mercadoria tomada, que ele já tinha sofrido um ferimento na cabeça por parte dos policiais, então que ele estava bastante indignado com essa situação. A nossa produção também conversou com o Benedito Barbosa, ele que é da Central de Movimentos Populares e também é advogado. A gente acompanha agora um trechinho dessa entrevista. A gente ainda não tem. Isso, a gente ainda não tem essa entrevista. Daqui a pouquinho eu vou rodar o Dito, né, que é advogado da família, que está acompanhando esse caso todo. Daqui a pouquinho a gente vai ter essa entrevista com o Dito, tá bom? Mas por enquanto eu queria te ouvir em relação a como os movimentos sociais estão se colocando diante de mais um episódio de violência por parte da Polícia Militar. Perfeito, Thalita. A CUT, né, que é a Central Única dos Trabalhadores, soltou uma nota lamentando o ocorrido e falando sobre a importância da transição da informalidade para a formalidade, para a segurança dos trabalhadores brasileiros, e também a organização Educação e Cidadania de Afrodescendentes, a Educafro, vai protocolar hoje, junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, um pedido formal e urgente para que todos os policiais militares utilizem a câmera de segurança no uniforme. Perfeito.
Gerlana, segura aí, eu vou continuar a falar sobre esse episódio, a gente vai agora para uma outra entrevista, mas segura aí porque você traz ainda mais informações sobre esse caso durante a primeira edição, tá bom? Fica por aí, a gente já volta com Gerlana Rodrigues, direto do bairro do Brás, na região central aí da capital paulista, onde esse episódio aconteceu no final da tarde de sexta-feira. Primeiro quero chamar os nossos comentaristas, Laura Capriglione, Eduardo Castro, todos os dias com a gente aqui pela manhã no TVT News primeira edição, mas junto a eles eu já chamo também o Benedito Mariano, que é coordenador do Núcleo de Segurança Pública na Democracia... No Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. Ele também é ex-ouvidor da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos nessa manhã de segunda-feira. Eu quero começar a ouvir o Benedito, diante do que a gente colocou até agora, das informações que temos em relação a esse episódio. Não é um caso isolado, a gente já vem denunciando, são vários os casos de violência praticados pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, a comando do governador Tarcísio de Freitas. Então eu queria te ouvir em relação a isso. Para começar, não se trata de um caso isolado, não, Benedito. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Quando casos isolados acontece sempre de ser casos isolados e vira uma política. Eu tenho a avaliação que nós vivemos uma crise na segurança pública de São Paulo, um processo grave de milicialização da Polícia Militar. Esse episódio é mais um episódio que reflete essa crise, né? O serviço de fiscalização de ambulantes, que é feito pela Prefeitura e também pela PM através da Operação Delegada, e eu fui secretário e acompanhei esse tipo de atividade. A Polícia Militar, nessa atividade que é de natureza administrativa da Prefeitura, deveria atuar sem arma de fogo, né? Há equipamentos não letais que são propícios para esse tipo de atividade e fiscalização. É possível imobilizar, se tem uma situação de conflito, usando armas não letais, né? Então, é um absurdo essa ocorrência com um trabalhador informal, ambulante, né, se transformar em uma morte, né? Isso é mais um exemplo da política equivocada que vem sendo realizada em São Paulo sob a gestão do tenente Derrite, né? Nós tivemos episódio por uma simples infração de trânsito, um cidadão foi jogado da ponte, né? São ações que não caracterizam ações policiais, né? Mas que se aproximam muito de ações de milícia. Então, eu acho que há um processo perigoso em São Paulo de uma milicialização institucional da maior polícia militar do país. Então, vejo com preocupação, poderia ter imobilizado esse trabalhador, né, com equipamentos que a PM tem não letais. Então, é uma ocorrência desastrosa, né, e que tem como resultado a morte de um trabalhador. Laura, quero te ouvir em relação a esse episódio. Me chama bastante atenção também, para além da violência praticada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, essa questão do acompanhamento da Polícia Militar de uma ação que é da Prefeitura, tudo isso chama atenção, como já coloca o Benedito aqui para a gente. Me chama atenção também a forma como a imprensa noticiou esse caso. Em muitos portais da grande mídia, eu vi a manchete de que o ambulante, esse trabalhador, teria atacado os policiais e os policiais teriam revidado. As imagens mostram o contrário. Os policiais foram para cima dele com um cacetete, ele pega de fato uma barra de ferro para se defender. Então é isso. As imagens, inclusive, colocam contra a parede essa versão que foi adotada por parte da imprensa. Quero te ouvir sobre esse episódio. Se você quiser, inclusive, questionar o Benedito, também fica à vontade. Bom dia.
Eu estou sem seu áudio, deixa eu ver se você está mutada por aí. Estou sem seu áudio, Laura. Tá bem baixinho, tá chegando um ruído aqui para mim só. Não. Faz assim, reconecta rapidamente. Combinado. Edu, vou para você então. Queria te ouvir em relação a esse caso, como que você observou e Benedito também aqui para a gente questioná-lo em relação a tudo isso. Bom dia. Oi, Thali. Bom dia para você, para quem nos assiste, Benedito, Mariano, a quem eu acompanho o trabalho já há muitos anos, né, desde tempo de prefeitura, muito na ouvidoria. Eu vou fazer um questionamento para o Benedito, que tem uma experiência muito grande nesse campo. A gente sabe que com a polícia, com quem domina a força, né, polícia, militares, em geral, no Brasil, porque quem usa a força na polícia no Brasil geralmente é a polícia militar, salvo grupos específicos em polícia civil, e agora a gente vai ter também polícias municipais, né? Eles devem estar sempre sob o mais rígido regulamento, justamente porque têm o direito legal de usar a força. E tendo o aval para usar a força, esse uso precisa ser muito contido e muito medido. Eu me lembro, nesses 30 anos que eu tenho a chance de acompanhar, Benedito, que a gente nunca viu, a gente já viu a secretarias de segurança, governos de Estado, dizendo que a polícia vai ser dura, que a polícia vai ser rígida, mas eu não me lembro de nenhum, como este governo atual, dizer assim, a polícia vai lá e vai matar. É o que a gente tem ouvido. Depois que abriu essa garrafa do pode ir lá e fazer o que vocês acharem que tem que ser feito, e o gênio sair dessa garrafa, tem como botar de volta? Ou seja, mesmo que mude a orientação de novo, coisa que eu não acredito que vai acontecer, mas se isso acontecesse, tinha como colocar a Polícia Militar do Estado de São Paulo de novo dentro daquilo que é a contenção absolutamente necessária para que esse tipo não aconteça diariamente, esse tipo de coisa não aconteça diariamente? Posso falar, Thalita? Claro, por favor. Eu acho que é possível mudar a orientação. Na verdade, o que nós estamos vendo é uma política de segurança equivocada adotada pelo governo Tarcísio, executada pelo o secretário-tenente Derrite. Há um processo sistemático de aumento da repressão policial, em especial da letalidade policial. Desde a operação absurda na Baixada Santista, que vitimou mais de 80 pessoas, a partir da morte de 3 policiais, que evidentemente nós repudiamos e nos solidarizamos com os policiais, mas a operação foi uma operação vingança, em que há indícios objetivos de que as mortes não se deram por confronto. E nessa operação da Baixada, né, a maioria absoluta, para não dizer todos, mais de 90% dos policiais militares que participaram da operação estavam sem câmeras corporais, apesar de São Paulo ser o estado em que mais adquiriu esse tipo de equipamento. Se não me engano, mais de 11 mil câmeras. E se vai numa operação com mais de 600 policiais, sem utilizar esse equipamento, né? Portanto, foi uma operação totalmente desastrosa, irresponsável, eu diria, né? E com a justificativa de se combater o crime organizado. O crime cresceu na Baixada Santista no período da Operação Escudo, chamada Operação Escudo. Portanto, essa operação de fiscalização, né, que é feita a partir de um convênio da Prefeitura com a Secretaria de Segurança Pública, com o comando da PM, a Prefeitura deveria estabelecer, porque ela pode fazer isso, que os policiais que atuarem na atividade delegada, na operação delegada,
não podem utilizar arma de fogo, né? Na fiscalização. Se tem um conflito, usa armas não letais, né? Havia outras possibilidades de mobilizar o trabalhador naquela situação de conflito. A pior delas é usar arma de fogo. Então, tirou a vida de um trabalhador por uma ocorrência de caráter administrativo, né? A fiscalização de ambulantes é de competência da prefeitura. A PM atua a partir de um convênio. Então, também falta para a prefeitura estabelecer o mínimo de regulamentação da atividade da Polícia Militar quando ela é contratada pelo o poder público. Agora, eu não tenho ilusão de que essa política vai continuar, né? O governador apoia, e dá respaldo a essa política. Então, o secretário, ele representa a política que vem sendo desenvolvida no estado de São Paulo. E além do crescimento da letalidade e da violência policial, eu penso que a maior referência da crise de segurança pública em São Paulo é o envolvimento de dezenas de policiais civis e militares com crime organizado. Essa ocorrência em Cumbica, em que um empresário criminoso foi executado à luz do dia no aeroporto internacional, nunca ocorreu na República. E depois se descobre que o autor dos disparos de fuzil foi um policial militar, né? Tem mais de 18 policiais militares indiciados, outros número parecido de policiais civis, né? E aí a resposta do Estado é protocolar. Não compactuamos com desvios de conduta. A comunicação terceirizada já tem isso por escrito. Não se trata de pactuar ou não com desvio de conduta. O governo tem que responder por essa crise da participação de dezenas de policiais com organização criminosa. É disso que se trata. Eu diria que é a maior crise na segurança pública de São Paulo nas últimas décadas, esse envolvimento de policiais com o crime organizado. E, somado a isso, um aumento sistemático da letalidade policial em algumas ações, né, e temos imagens dessas ações, em que efetivamente as vítimas não estavam envolvidas em delitos, né? Não houve mortes em razão do confronto com policiais. Então, é muito preocupante e eu acho que é fundamental as entidades da sociedade civil encaminhar essas situações à OEA, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Apesar do governador dizer que pode ir na ONU, na Liga da Justiça, que ele não está nem aí, nós temos que procurar os organismos internacionais e denunciar essa política desastrosa que vem sendo realizado no maior estado do país. Deixa eu chamar a Gerhana Rodrigues, que está nas ruas, rapidamente, Laura, porque ela tem mais detalhes em relação a esse episódio, inclusive detalhes de testemunhas que acompanharam essa morte do senegalês na tarde de sexta-feira. Gerhana. Isso que vocês comentam agora, né, sobre a atitude da polícia, a conduta da polícia, também foi reparado aqui pelos comerciantes. Eles afirmaram que a polícia atirou para matar, até pelo jeito que a polícia deu tiro, né, que foi na região do tronco, ali na barriga, né? Eles questionaram por que a polícia não deu um tiro ali próximo ao pé para assustar, né, já que estava usando arma, né? Por que o tiro foi com essa intenção tão letal? Aliás, uma das comerciantes, ela teve uma fala que me chamou bastante atenção. Ela falou assim, se rouba, a polícia mata. Se trabalha, a polícia mata. Qual a alternativa que resta
para esses trabalhadores, né? E no sábado aqui, Thalita, é importante a gente trazer que teve um ato da comunidade senegalesa, né, chamando a polícia de assassina, né, questionando a morte desse trabalhador. Então, a comunidade aqui de imigrantes e também, né, os trabalhadores locais estão mobilizados depois desse acontecimento. Aí eu acho que agora a gente tem a entrevista do Dito, né, que é o coordenador da Central de Movimentos Populares e advogado, Benedito Barbosa. No Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, né, a gente tem um fórum, né, dos trabalhadores ambulantes, que a gente acompanha esses trabalhadores e trabalhadoras, né, desde 2014, né? E esse processo, né, de pressão sobre os trabalhadores ambulantes, né, é um processo permanente e cotidiano, né? Com a criação da Operação Delegada, porque essa ação da polícia, e eles autodenominam assim, né, como combate ao comércio ambulante aqui na cidade de São Paulo, né, e é feito a partir de um convênio, inclusive, com a prefeitura, foi aprovado, né, em 2009, ainda na gestão do então prefeito Gilberto Kassab. De lá para cá, né, esse processo de violência contra trabalhadores ambulantes por parte da Polícia Militar, né, ele foi só se acirrando ao longo dos anos, né? Então não é um caso isolado, né, é um processo que vem acontecendo, né, sistematicamente aqui na cidade de São Paulo, né, e os casos de violência são permanentes, né? A gente tem uma rede, né, de organizações, né, de entidades, né, que acompanham, né, os trabalhadores ambulantes aqui na cidade de São Paulo, né, e tem sido permanente esse tipo de violência, né, contra os trabalhadores ambulantes. Os trabalhadores se organizando e a polícia cada vez mais agindo com extrema violência na capital paulista. É isso que fica bem claro nessa entrevista do Benedito, que inclusive é o advogado da família do senegalês que foi assassinado na sexta-feira. Gihanna, agradeço as suas informações, viu? Um bom dia. Deixa eu voltar aqui para a Laura que reconectou com a gente. Estamos ainda com Eduardo Castro também e Benedito Mariano, ex-ouvidor da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Laura? Eu acho que esse episódio, ele, além de tudo que o Benedito Mariano falou e que o falou, ele é muito grave, porque essa região do Brás, da 25 de maio, região de comércio popular, são regiões em que há um fluxo de gente, de comerciantes, de ambulantes, um fluxo de gente muito grande. Na verdade, poderia ter havido mais vítimas, né? O grave, quando você usa um ente tão letal como o revólver, é que você atingir qualquer pessoa e a situação pode sair do ali. Morreu um cara, morreu um senegalês, morreu um trabalhador, poderia mais mortes, entendeu? Então, isso que o Benedito está falando, que é super importante, esse armamento não letal está à disposição da pessoa. Por que, como primeira e única, na verdade, arma contra o distúrbio social que aconteceu ali? Houve um distúrbio? Bom, vamos admitir que, olha, os ambulantes tentaram fugir da fiscalização. Laura, deixa eu te interromper rapidamente. A sua conexão está travando muito. No começo dava para te entender bem, mas agora está complicando o entendimento da sua fala. Vamos reconectar mais uma vez para ver se a conexão melhora desta vez, tá bom? Eu aguardo a Laura aqui de volta. Enquanto isso, queria conversar com o Benedito Mariano sobre essa questão que o Dito traz, sobre a organização dos movimentos populares e dos ambulantes nessa região do Brás, e como isso, me parece, tem provocado uma reação, de fato, da Polícia Militar. Porque isso, a gente já vê em outros núcleos, né? Quando há organização, a gente vê uma reação, me parece, da segurança pública contrária a isso. É o caso dos ambulantes. Você vê dessa maneira? Eu concordo com a avaliação do meu xará Benedito. Eu acho que a prefeitura deveria dialogar com os movimentos
de trabalhadores ambulantes e com o responsável pela atividade delegada, operação delegada, conveniada com a prefeitura, né? Esse diálogo poderia evitar situações de conflito. Agora, fundamentalmente, né, tem que pactuar com a Polícia Militar que quando ela está numa atividade que é de competência do município, né, de fiscalização, e mesmo os guardas civis metropolitanos, nessa atuação de fiscalização, não é aconselhável usar arma de fogo. Sim. Né? Tem vários outros equipamentos que podem imobilizar um cidadão em eventual situação de conflito. E pelas imagens, o conflito não era um grande conflito, tinha mais policiais militares do que trabalhadores ambulantes. Era possível fazer o controle disso sem utilizar arma de fogo. A questão é que, nessa atual gestão, né, a utilização de arma de fogo, a letalidade policial, está virando a primeira referência de atuação e não a última. Né? É justificável usar arma de fogo em situação de confronto. Né? Se não é situação de confronto, e principalmente numa atividade em que a vítima não estava cometendo crime, eventualmente poderia estar cometendo uma irregularidade administrativa em razão de ter ou não autorização para o trabalho ambulante, mas não estava cometendo crime nenhum, né? E ser morto a partir dessa atividade que é uma atividade administrativa, então a prefeitura também tem que responder um pouco por essa situação que levou a essa ocorrência desastrosa no Brás. Dito Mariano? Pode. Eu queria saber o seguinte, porque de fato, a gente está cansado de ouvir a mesma ladainha, entre aspas, que é, cada vez que a polícia comete uma violência, vem aquela coisa, o cara foi afastado até a apuração das circunstâncias e tal. Ou essa outra, não compactuando com os desvios de função, que é aquela... E a imprensa engole essa ladainha, a assessoria de imprensa da PM não está tendo trabalho nenhum, vamos combinar. É só repetir o mesmo discurso. No entanto, a gente está vendo um aumento da letalidade policial exponencial e estamos vendo um aumento da letalidade das mortes de policiais também. Né? Quer dizer, ou seja, a equação está toda errada, porque não é que você está matando os bandidos e a polícia está de boa. A polícia também está morrendo, em uma proporção que nunca morreu. Então, a minha pergunta é a seguinte: você sabe nos informar quantos processos a polícia concluiu e que acabaram com o afastamento desses assassinos, desses maus policiais, dessas pessoas que estão conspurcando a farda, né? Nesse último período? Quer dizer, nós já temos um tempo de massacres. Quantos policiais foram punidos por desvio de função e por violência excessiva? Você sabe informar a gente, por favor? Olha, eu posso falar, Thalita? Claro. Eu não saberia informar os números agora, porque não estou na condição de ouvidor. Quando eu estava na ouvidoria da polícia, eu tinha esses números, né? Eu fui ouvidor por 7 anos, 5 anos no governo Mário Covas e 2 anos na gestão Alckmin, França e no final Dória. Eu fiquei 2 anos e o Dória não me reconduziu. Mas, evidentemente, que você tem razão, eu concordo que é também uma justificativa protocolar dizer que o policial está afastado. Quando
na minha época, ocorriam ocorrências com resultado morte, eu acompanhava na corregedoria para efetivamente saber se o policial está afastado para o serviço administrativo. Porque muitas vezes se fala que está afastado, na semana que vem ele está em atividade comum, né? Então tem que acompanhar para verificar se efetivamente os policiais estão afastados. Houve vários casos em que não estavam e outros que efetivamente ficaram afastados para o serviço administrativo, pelo menos até a conclusão do inquérito policial militar, que poderia indiciar ou absolver os policiais. Agora, é bom lembrar que nessa gestão, né, quase 45% dos oficiais, coronéis, grau, última patente da Polícia Militar, foram afastados pelo governo. Nunca ocorreu isso em São Paulo, né? E a própria imprensa divulgou que foram afastados porque não pactuavam, por exemplo, com a Operação Escudo sem usar câmeras corporais, né? Então, há uma política aí em São Paulo de valorizar a ação mais repressiva, né, do que uma ação de policiamento preventivo que atue no limite da situação que eventualmente necessite o uso de arma de fogo. Então, houve um aumento da letalidade policial, porque essa é a política que vem sendo desenvolvida pelo governo do Estado e que acaba dialogando, infelizmente, com parte do senso comum, né? As mortes na Baixada Santista, né, colocaram a justificativa de enfrentamento ao crime organizado e teve respaldo de setores da população, do senso comum, né? E não há um contraponto efetivo para dizer que, além das mortes, a maioria delas, para não dizer todas, não se deram em confronto, não diminuiu o crime. Essa política de linha dura, promovido pelos governos de direita e principalmente de extrema-direita, é uma política de linha dura contra trabalhadores pobres como esse senegalês, contra a população pobre da periferia, sobretudo a população jovem preta das periferias, e ser manso com as organizações criminosas e, às vezes, conivente, né? O governo de São Paulo tem que responder pela participação de dezenas de policiais com envolvimento com o crime organizado no maior escândalo do estado de São Paulo, que é a execução à luz do dia no aeroporto mais importante do país, né? Então, é isso que está sendo discutido, e eu acho que as entidades da sociedade civil, se procurar o caminho de fazer a denúncia dos organismos internacionais, o fizeram bem, porque nós estamos vivendo uma crise e, por mais propaganda que o governo faça, né, não dá para esconder a crise e as ocorrências de jogar um trabalhador da ponte, de um rapaz que riscou uma viatura executado a queima-roupa, um outro que foi ver uma ocorrência, saiu correndo, foi espancado e estava com a irmã, a arma de um policial disparou e matou a irmã de 16 anos. Então, nós temos muitas ocorrências com arma de fogo absurdas, Covardes. iam ser evitadas. Então, eu acho que tudo o que está acontecendo, e esse caso no Brás, é mais um reflexo da política
equivocada que vem sendo desenvolvida no governo Tarcísio de segurança pública. Perfeito. Benedito Mariano, quero agradecer a sua participação e disponibilidade aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Tenha um bom dia, um abraço e até uma próxima. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Conversei agora com o Benedito Mariano, ele que é ex-ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo e é coordenador do Núcleo de Segurança Pública na Democracia do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa.